Shalom, shalom, geração do avivamento. Sejam todos bem-vindos no nome do Senhor Jesus. Muito feliz de estar aqui com vocês. Mais uma madrugada. Nós tivemos hoje mais uma campanha de oração, mais um dia de oração. E amanhã é o último dia dessa campanha. Amanhã vocês estão marchando para o dia 9, amém? A gente sempre está um dia adiantado. Então olha que poderoso. Vai fazer 9 dias já que você está no reset. Glória a Deus. Você deve encerrar o seu jejum, esse primeira fase do jejum. Na terça você já começa outro, né? Então vai ser assim estrondoso. Glória a Jesus. Muito feliz. Ontem foi muito choro. Muita gente chorando, muita gente sensível. E você vai ver quando você começar a fazer a tarefa, os 9 PDF, quando você começar a fazer a atmosfera que vai ser e como o Espírito Santo vai pegar você. Vai ser sobrenatural. É um tratar do Senhor incrível. Amém? Se prepare para um tempo extraordinário. Isaías de número 46. Obrigada, pastora Nani. Amém? Quem chorou um pouco ontem? É normal. É normal, amém? Glória a Jesus. Próximo sábado nós temos a nossa terceira imersão, que é sobre os códigos da alma. E eu vou também estar abordando sobre feridas da alma, certo? Shalom. Tô chorando até hoje, aleluia. Pastora Verônica, querida, um beijo, um abraço para você. Todos vocês sejam bem-vindos. Bom dia, bom dia, bom dia, em nome do Senhor Jesus. Um bom dia. Vocês aceitam um cafezinho? Um cafezinho abençoado? Gente, é bom, né? A gente acordar e a gente falar, uau, eu já orei, amém? Isso é maravilhoso. Vou ter que hidratar dobrado nesse ciclo. Vocês vão ter que se hidratar. Vocês vão ter que se hidratar. Amém? Estou muito feliz de estar com vocês mais um dia. Tem sido um tempo glorioso. Tem sido um tempo sobrenatural. Toda honra e glória ao Cordeiro. Eu quero já profetizar na sua vida. Hoje é domingo, né? Gente, domingo, esse tanto de gente orando. Domingo, esse tanto de gente orando, tá? Ah, Babosa tem alguma marca confiável. Vou pedir pro... Gente, eu tô tomando uma que pra mim é boa. Pra mim é boa, tô achando maravilhosa. Eu vou pedir pro Gu trazer pra mim. Eu vou pegar a minha linhaça dourada que chegou ontem. Eu tinha um restinho ali, acabou. Agora a gente vai usar o que? A linhaça dourada, certo? É o ingrediente poderoso aí do suco. E aí eu vou pedir pro Gu trazer pra mim já aqui. Ele foi ali. Já ele traz. Tô tentando abrir aqui. Como que vocês estão? Gente, os PDFs estão tudo lá. Eu quero mostrar isso pra vocês. Aonde está o PDF? Que vocês ficam, né? Vou entrar aqui. Peraí, vou entrar aqui. Vou fazer meu login pra mostrar pra vocês. Entrei na plataforma. Deixa eu ver aqui. Aleluia. Você vai aonde? Lá no ciclo. Ó, vou mostrar pra vocês aqui, tá, gente? Ó, esse aqui já é o ciclo 2, já tá lá, ó. O que é o ciclo? Todo ciclo vai ter o que é o ciclo, os PDFs. Aqui vai encontrar os PDFs. Aqui tá o quê? O suco, sobre o suco detox, certo? Aqui sobre o suco detox. E aqui tá a imersão, que já deve ter subido. Então a gente clica aqui. Aqui, ó. Olha aqui, gente, ó. Ciclo 2. Olha aqui, ó. Tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3, tarefa 4, tarefa 5, tarefa 6, tarefa 7, tarefa 8, tarefa 9. Ai, cansei. É tarefa demais. Amém? Glória a Jesus. Então tá tudo lá, tá tudo arrumadinho pra você, certo? Então, gente, como que fica lá na plataforma, ó? O primeiro ciclo tá aqui, ó.
Aqui foi as orientações, né? Aí vem o primeiro ciclo, ó. Ciclo 1, alinhamento profético. E aí a gente teve o quê? Uma imersão. Aqui tem aula 1, aula 2, aula 3 e nós tivemos a imersão ontem. Tá tudo aqui. Então, os PDFs sempre vai estar na aula 2, tá? Certo? Ok? Pegaram a visão? Entenderam? Glória a Jesus. Aí está bem bonito, é fácil. Ah, tá. Vocês querem saber pelo celular, né? Eu vou pedir pra Nani gravar pelo celular e mandar pra vocês, tá bom? Como que vocês baixam? Pelo computador é uma configuraçãozinha diferente. Amém? Adiantar. Vocês querem... eu ia falar do suco 3, né? Eu vou arrumar aqui pra vocês. Espera aí. Tá aqui, ó. Tá na minha mão. Ô, glória. Ó, vamos lá. O suco de número 3, nós temos uma contraindicaçãozinha também, tá? Nós não aconselhamos 2 ingredientes para grávida. A questão é grávida, por quê? Geralmente esses ingredientes, eles podem trazer uma diarreia, pode trazer às vezes uma limpeza profunda no intestino e pode dar algumas cólicas e às vezes pode dar, né, ali um certo desconforto para essas grávidas e a gente não quer nenhum tipo de problema, tá? Então vamos lá, prestem atenção. No ciclo de número 3, que não é esse, porque agora o suco do número 2, vocês já têm aí. Tem ou não tem o suco de número 2? Vocês não têm? Eu vou postar depois pra vocês. Se não abriu pra vocês, gente, eu vou postar pra vocês, tá? Pelo menos o suco, certo? Grávida sempre tem, exatamente, Bruna, grávida sempre tem alguma contraindicaçãozinha. Pelo meu olhar, poderia até falar, pode tomar um pouquinho, não dá nada, mas a gente vai evitar. O que que tem no suco na fase 3? Tem maca peruana, clorela, que são os ingredientes ouro, maca peruana e clorela. A maca peruana, ela vem trazer o equilíbrio hormonal, tá? A clorela, ela vem trazer uma desintoxicação profunda, certo? E aí nós temos 2 rodelas médias de abacaxi. Abacaxi também aqui é o elemento ouro. Aí nós temos meio pepino, uma maçã pequena, uma folha de couve, sem o talo, 2 colheres de gel de babosa, porque lembra que no ciclo 2 nós estamos usando o calanchoe. Agora, no ciclo 3, nós usamos a babosa. Uma fatia fina de gengibre, um gengibre bem pequitinho, meio suco de um limão, e aí se você está fazendo no liquidificador, você pode adicionar água, filtrada ou água de coco natural, tá? Mas se você está fazendo pelo extrator, se você já está fazendo pelo extrator, você não precisa adicionar água, né? Só o suco, né, de tudo isso. Ó, clorela também uso. Então, a clorela ajuda a oxigenar mais, tá? A clorela ajuda a oxigenar mais o corpo. Olha os efeitos desse suco, meus queridos, tá? Desintoxica. A clorela, ela traz um gosto um pouco amargo, tá? Então, é só uma colherzinha de chá. Ó, esse suco aqui, ó o nome dele, suco de purificação e regeneração celular. Da onde você tirou isso? Da ciência, é só você estudar que tá lá. Porque às vezes o povo acha que a gente inventa isso aqui. Olha os efeitos desse suco. Desintoxica o organismo e limpa o sangue. Regenera as células e fortalece o sistema linfático. Aumenta a energia física e mental. Melhora a digestão e o funcionamento intestinal. Fortalece a imunidade e combate as inflamações. Reduz o estresse e a ansiedade. Ação adaptógena da maca, né? Da maca peruana. Equilíbrio hormonal e favorece a fertilidade. Então, mulheres, cuidado aí, hein? Você que não quer engravidar, vigia, porque esses sucos, eles estão limpando o útero, limpando tudo. Então, provavelmente, quem não está fértil pode ficar. Aumenta a oxigenação e disposição diária.
protege a pele, promove cicatrização interna, ajuda na perda de peso de forma natural, combate a retenção de líquidos, acelera o metabolismo e melhora a queima de gordura, nutre profundamente com vitaminas, minerais, antioxidantes e fortalece ossos e músculos e apoia a clareza mental e melhora a concentração. Então esse suco aqui, de todos os detox, esse aqui é o mais forte. Só que como que eu fiz? Eu caminhei assim, nós vamos para um grau tranquilo, e quem nunca tomou já vai sentir. Quando você tomou o primeiro suco, você não ficou meio estranho? Porque você tá tomando um remédio. E se com aquele suco você ficou estranho, imagina se você começasse por esse. Você não ia aguentar. Então aí a gente subiu de nível de desintoxicação, e agora esse nível de número 3 é uma desintoxicação profunda. Mais profunda mesmo, tá? Então, agora, nesse ciclo que nós estamos agora, qual que é os ingredientes? Deixa eu achar aqui, peraí. Nesse ciclo agora, deixa eu abrir aqui meus PDFs. Eu ponho tudo num lugarzinho só aqui no meu celular, pra mim achar fácil. O suco agora do ciclo 1, ô Gu, se você estiver me escutando, traz pra mim a linhaça dourada e a babosa, fazendo favor. Traz a maca peruana também. Traz a clorela que eu comprei. Porque as minhas coisas estavam tudo acabando, gente. Que nos testes que eu fiz, eu consumi tudo. Deixa eu ver aqui. Ciclo 2. Tá. No ciclo de número 2, cadê o meu suco, Senhor Jesus? Nós já vamos começar. Isaías 46. Nossa, deixa eu ver. É PDF no mundo. Gente, é tanto PDF. Ó, não tem como vocês falar que o reset não é rico em material, porque vocês vão receber material, você já pode comprar uns 2 pacotes de folha Chamex. Ai, cadê, Senhor Jesus? Aqui, achei. Esse suco agora, né? Vai o Kalanchoe, que é o nosso ingrediente ouro, contraindicado para gestante, lactante e criança. 5 a 6 folhas de espinafre, o ideal é fazer com espinafre, porque também é um ingrediente ouro. Não tem espinafre? Vai 2 folhas médias de couve. Aí nesse vai uma maçã, meio pepino, meia beterraba, uma folha de Kalanchoe, né, pequena, certo? Ou não tem Kalanchoe, vai 2 colheres de babosa. A babosa, queridos, vocês não têm noção do poder desse. Isso aqui é vida, é remédio. Eu não gosto de usar creme, mas eu uso só um creme no rosto que é de babosa também. Que é, um dia eu mostrei nos stories pra você. Perfeito. Suco de meio limão, tá? Mas nesse suco aqui, nos testes que eu fiz, meio limão, não dá pra sentir muito o azedo. Assim, eu gosto de algo mais pro cítrico. Então eu coloco um limão inteiro. E de 5 a 6 folhas de hortelã, tá? Glória a Deus. Aleluia. Gente, estão perguntando como foi a aula de ontem. Como foi a aula de ontem? Vamos lá, vou mostrar aqui pra vocês, tá? O que eu li agora pra vocês, o do segundo ciclo, tá lá já, gente. Tá lá na plataforma de vocês. Eu vou mandar depois lá no grupo de vocês. Eu uso essa babosa aqui, ó. Ela tem na Shopee, no Mercado Livre. Vocês querem tirar um print? Tira o print. Eu uso essa aqui, ó, certo? Ela não tem açúcar, ela não tem lactose, ó, açúcar adicionais, 000, certo? Tá, a linhaça tem que ser sem... Gente, vocês olham, é linhaça sem glúten, tá? Então, ó, eu já comprei assim, ó, linhaça sem glúten. Eu comprei no Mercado Livre isso aqui, tá? Gente, como que entra na plataforma? Quando você comprou o reset, chegou no seu e-mail, o login e a sua senha. Você tem que olhar o seu e-mail. Entra em contato com o suporte, nossa equipe. Esse daqui... Eu não sei, gente. Será que esse aqui é o quê? Esse daqui é a clorela. Ó, esse daqui é a clorela, ó. Clorela. Isso aqui é clorela. É tipo uma alga. Se você tiver algum problema com alga,
E eu comprei... Ai, quase que vai meu café. E esse aqui é a maca peruana que eu comprei, ó. Maca peruana em pó. Tá tudo aqui, tá? Certo? Então, para esse ciclo, o ingrediente diferente é o calanchoe, né? E a linhaça dourada, certo? Que regula a parte hormonal. Amém? Comprei a linhaça em semente. Gente, maravilhoso. A linhaça em semente é a mesma coisa. Só que uma já vem triturada e a outra não, certo? Eu sendo folha tanto como faz, passei ela inteira no extrator. A folha você pode... Gente, eu quando fiz os meus testes, eu fazia com a folha direto no extrator do calanchoe. Tudo eu botava no extrator, só as coisas em pó que eu acrescentava depois. E, por exemplo, as coisas que já estavam líquidas também, tá? Ai, o calanchoe. Gu, traz o calanchoe lá. Eu ganhei um calanchoe ontem. Na verdade, gente, é o aranto, tá? O Gu achou ele, eu acho líquido também, o aranto. O Gu achou. Certo? Não conseguiu tirar print da maca peruana. Bora lá então, tira o print, mulher. Tira o print da maca peruana. Tire o print. Outro ingrediente que nós vamos usar é a moringa. Moringa em pó. Mas é já na segunda fase. É no segundo reset. O primeiro reset é esse, tá? Vamos orar para nós começarmos? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu te glorifico por esse dia. Fala conosco, Pai, através de Isaías. Senhor Deus, que esse dia seja poderoso, sobrenatural, recalcado e sacudido da presença doce e perfeita do amoroso Espírito Santo. Senhor Deus, nós estamos aqui, Senhor Deus, motivados para viver o novo nessa jornada de 90 dias. Pai, nós já vamos quase encerrar o primeiro ciclo e vamos dar início ao segundo. Que esse segundo ciclo seja poderoso em curas de forma sobrenatural, em nome de Jesus, amém. O apóstolo já plantou o aranto, glória a Deus, amém. Como eu ganhei em plantinha, o apóstolo já plantou. E aí eu ganhei um pé de babosa, o apóstolo já plantou também. Então não vou conseguir mostrar para vocês, amém? Glória a Jesus. Vamos lá, gente, abra comigo em Isaías 46, tá? Isaías 46. E vamos ler aqui, depois eu vou trazer hoje uma live poderosa sobre os alimentos de demônio. Por que eu vou trazer essa live? Porque nós estamos entrando numa atmosfera de feridas de alma, e ferida de alma é uma das coisas que o demônio se alimenta. Por isso que você tem que se livrar de todas as feridas da sua alma. Bel e Nebo, os deuses da Babilônia, se curvam enquanto são postos no chão. São transportados em carros de boi. Os pobres animais tropeçam por causa do peso. Tanto ídolos como seus donos se curvam. Os deuses não podem proteger o povo, e o povo não pode proteger os deuses. Vão juntos para o cativeiro. Ouçam-me, descendentes de Jacó. Todos vocês que restam em Israel, eu os carregarei desde que nasceram. Cuidarei de vocês desde que estavam no ventre. Serei o seu Deus por toda a sua vida, e até que seus cabelos fiquem brancos. Eu os criei e cuidarei de vocês, e os carregarei e os salvarei. Amém? Então aqui, né? O que está acontecendo? Bel e Nebo, deuses da Babilônia, são apresentados como incapazes de salvar. E eles mesmos são carregados como fardos pesados, certo? E em vez de libertar esses ídolos, eles trazem peso e cansaço. Ou seja, o que Deus está falando aqui? Vocês precisam sustentar esses ídolos, mas eu cuidei de vocês. Eu estou com vocês. A quem vocês me compararão? Que imagem usarão para me representar? Alguns gastam seu ouro e sua prata e contratam um artesão para lhes fazer um deus. Então se curvam diante dele e o adoram. Levam-no consigo sobre os ombros e, quando o põe no lugar, ali ele fica. Não pode nem mesmo se mexer. E quando alguém lhe faz uma oração, ele não responde.
não pode livrar as pessoas de suas aflições. Isso aqui é muito forte, meus queridos, tá? Então Deus está trazendo aqui o quê? Essa seguinte conotação. Ou seja, vocês estão adorando deuses que não podem se movimentar, e para esse Deus, essa estátua se movimentar, vocês mesmos têm que pegar, levar de um lugar para o outro. Essa estátua não se mexe, essa estátua não tem vida. E Deus está falando, eu sou o Deus que criou todas as coisas. Eu cuido de você desde o ventre da sua mãe, né? Então, olha só essa magnitude de ter um Deus todo-poderoso, certo? O nosso Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. E Deus nunca quis se revelar a sua imagem. Deus nunca quis revelar como ele é, para a gente não se submeter ou a gente não ficar limitado a uma imagem, a uma estátua, porque nós precisamos entender que Deus não se limita num só objeto, mas a dimensão dele tem que extravasar dentro da nossa mente mesmo, tá? Então aqui, vamos lá, vamos continuar aqui. Deixa eu ver onde que eu parei, tá? Vamos do 7 em diante. Levam-os consigo sobre os ombros e enquanto põe no ombro, ali ele fica. Não pode nem mesmo se mexer. Quando alguém lhes faz uma oração, ele não responde. Não pode livrar as pessoas de suas aflições. Não se esqueçam disso. Tenham-no em mente. Lembre-se bem, ó rebeldes. Lembre-se do que eu fiz no passado, pois somente eu sou Deus. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Só eu posso lhes anunciar, desde já, o que acontecerá no futuro. Todos os meus planos se cumprirão, pois faço tudo o que desejo. Chamarei do leste uma ave de rapina veloz, um líder de uma terra distante, para que se cumpra minhas ordens. O que eu disse e isso farei. Né? Então aqui, olha o que Deus está trazendo, né? Ou seja, ele vai levantar um líder, ou seja, a sua salvação vai vir de Sião. Vai vir um líder que vai responder ao anseio, né, do povo. Ouçam-me, povo teimoso, que está longe da justiça, pois eu estou pronto para endireitar as coisas. Não no futuro distante, mas agora. Estou pronto para salvar Sião e para mostrar a minha glória. Então vamos ler aqui de novo. Chamarei do leste uma ave de rapina, um líder de uma terra distante, para que se cumpra minhas ordens e o que eu disse, isso farei. Amém? É estrondoso, né? Ou seja, a salvação do Senhor, ela sempre foi um propósito antes mesmo de todas as coisas serem criadas, antes mesmo da queda. Então nós precisamos ser sensíveis às oportunidades proféticas que se abrem para nós, às janelas de oportunidade em Deus que se abrem. Nós não podemos perder aquilo que Deus está fazendo. Amanhã eu vou estar pregando, tá? Amanhã eu vou estar pregando para o culto de membros sobre a nova estação. Como, né, entrar, quais são as chaves da nova estação. E vocês que estão no Reset, vocês estão marchando para uma nova estação. Estação é quando os status da nossa vida atual, eles mudam completamente na maioria das áreas de nossas vidas. E isso traz a nova estação. E você que entrou no Reset, você não vai ver a diferença apenas em uma estação, em uma área da sua vida. Então você está tendo um transicionamento em todas as áreas. Então, ou seja, é como se antes de você cruzar o Mar Vermelho, você está num nível, numa estação. Aí quando você chega do outro lado, você entra na outra estação. E o processo de cruzamento de um lado para outro é os 90 dias. É os 90 dias, amém? Então se prepare porque vai ser estrondoso, certo? Vamos lá. Deixa aqui eu trazer algo para vocês. Vamos fazer assim, deixa eu ver. Tá, abra comigo agora, tá? Abra comigo agora. Efésios, capítulo 4, versículo de número 26. Qual que é o tema dessa live? Os alimentos que os demônios mais gostam. Eu já trouxe essa live umas 2 vezes, mas aí hoje o Espírito Santo falou, fala sobre isso por causa das feridas, tá? Os alimentos que os demônios mais gostam.
Efésios, capítulo 4, verso de número 26. Efésios 4, verso de número 26. Amém? Acharam? Efésios 4, verso de número 20. É isso mesmo? Efésios 4. Onde será que tá aqui? Será que tá certo? 4, verso de número... Deixa eu ver, gente. Eu acho que tá errado aqui minha referência que eu anotei. Que eu já tô em Colossenses. Tá, vamos pegar outra referência. Essa aqui minha tá errada. Vamos pegar outra aqui. Pega 1 Coríntios 6, 18. 1 Coríntios 6, 18. 1 Coríntios 6, 18. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 18. Vamos lá. Fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Amém? Vocês não sabem que o seu corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por um alto preço. Por isso, portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Então aqui a palavra está dizendo, fuja da imoralidade sexual, tá? Fuja desse lugar de pecar com o corpo. E um dos alimentos que os demônios mais gostam é a perversidade sexual. Mas eu quero começar aqui com você falando que um dos alimentos que Satanás mais ama... Primeiro eu quero trazer um contexto para você entender. O diabo, ele é um espírito imundo. Ele não é do natural, ele não é desse plano natural. Ele não tem energia de vida própria. Nós temos energia de vida própria que é dada por nós, porque o Espírito de Deus está soprando em nós o fôlego da vida, certo? Então existe uma energia, né, na nossa alma que nos dá vida, que é o ânima, tá? Satanás e seus demônios não têm essa energia e ele precisa, para ficar nesse plano de energia que vem da alma do ser humano. Pega aqui para você entender por que os demônios se alimentam dessas coisas. Então, Satanás e seus demônios precisam dessa energia, porque eles não são desse plano, tá? Eles não são desse plano e eles não estão conectados à fonte da vida, como os anjos, né? Como os filhos de Deus, somos nós, principalmente quando nós nascemos de novo em Cristo, ok? Então, o diabo, ele não tem fonte própria de vida. Satanás, ele foi criado, ele não é eterno e autoexistente como Deus é. E ele não é a fonte da própria água da vida. Não, Satanás é limitado. Então, para ele se manifestar nesse plano natural, ele precisa sugar, né, do homem, do ser humano, a energia para ele ficar aqui. Então, por exemplo, por que tem tanto despacho, oferenda de tanto sangue? Por que tem os vícios, né? A bebida, o charuto? Porque os demônios precisam dessa energia, tá? Os demônios precisam dessa energia. Então, o pecado, ele gera uma atmosfera que sustenta esse ecossistema dos demônios. O pecado, ele gera uma energia caótica, aonde o demônio, ele tem legalidade, porque essa pessoa está contra os princípios de Deus. Então, o demônio vem sugar o ânimo, a energia na vida dessa pessoa, por ela estar viciada em drogas, por ela estar prostituindo ou fazendo o que é ilícito, certo? Vocês conseguem entender? Feridas emocionais são como rachaduras na alma, que tá vazando o quê? Tá vazando um combustível que os demônios precisam para ficar aqui. Por que eles pedem tanto sangue? Porque sangue é energia, sangue é vida. E quando há um derramamento de sangue, os demônios se alimentam disso daí, certo? Então, só para vocês entenderem o porquê que isso é alimentos de demônios, tá? Para você ter noção, os demônios, eles são um espírito imundo. Eles não podem se materializar. Pelo menos as hostes malignas, a casta baixa, pequena, não pode se materializar.
Mas para ele se manifestar, ele tem que entrar no corpo de um humano ou no corpo de um animal, tá? Certo? Então, é sobre isso, eu quero que você entenda. Então, os demônios nesse plano, para ele ficar aqui, ele tem que estar dentro de alguém. Então, por isso que ele está por lugares áridos, buscando um lugar para onde ele possa voltar. Então, vamos aqui comigo agora. Quais são os principais alimentos de demônio? O que os demônios mais gostam, tá? Os demônios gostam muito de se alimentar da violência, certo? E a gente vê lá na Bíblia, né? O sangue de Abel, né, chamava da terra. Ou seja, Caim matou Abel, foi violento, né? Foi injusto com seu irmão, por inveja. Então, aonde há injustiça, aonde há violência, aonde há abuso, aonde há espírito de morte, vingança, existe uma energia muito caótica e os demônios amam se alimentar disso. Por isso que os demônios têm prazer de ver uma pessoa toda hora com raiva. Aí, outro tipo de alimento de demônio, a idolatria, certo? O que é a idolatria? Uma pessoa que dá devoção, dá energia, dá a vida para adorar uma imagem, para adorar uma entidade, para adorar um ídolo, certo? E tem muitas pessoas que se sacrificam por causa de um ídolo. E esse sacrifício, tem gente, por exemplo, lá no candomblé, na umbanda, na quimbanda, eles fazem jejum, eles tomam sangue, mas eles estão fazendo para uma entidade. E quem se aproveita disso são os demônios, certo? Então todo ritual ocultista, toda oferenda, fortalece muito o reino das trevas. Para que um demônio vá numa casa trazer destruição, tem que haver um ritual, tem que haver um derramamento de sangue, tem que ter ali uma oferenda pelo menos. Às vezes não tem ainda um derramamento de sangue, mas tem um acordo, tem um despacho, tem alguma coisa que foi entregue a esses demônios. Os demônios também gostam muito de se alimentar do orgulho e da rebeldia. A rebeldia e o orgulho é como feitiçaria no mundo espiritual. Então os demônios gostam muito da rebeldia, porque da rebeldia nasce a rebelião. E Lúcifer, o que aconteceu com ele? Ele foi tão orgulhoso de achar que ele poderia colocar o trono dele, colocar os status dele acima do trono de Deus. Ele se achou autossuficiente e ele fez uma rebelião, levando 1/3 do céu. Então o orgulho, a insubmissão ao Senhor cria o quê? Uma atmosfera maligna que foi gerada lá em Lúcifer, certo? Ele entrou nesse lugar e ele caiu por causa do seu orgulho. Então se tem uma das coisas que Satanás se alimenta é do seu orgulho, da sua rebeldia. Rebelião, queridos, é igual feitiçaria. Então se você tem causado rebelião dentro da sua igreja, você tem feito fofoca nos bastidores, tem falado mal do pastor, você está agindo como um feiticeiro. Deus odeia isso. Outro alimento de demônios, palavras de maldição e palavrões. Todo palavrão é uma invocação de um demônio. Então quando você fala um palavrão, você está chamando. Como é que você chama um cachorro? Você chama ele pelo nome e ele vem. Então, quando você fala um palavrão dentro de casa, você está invocando um demônio. Então, nós não devemos falar nenhuma espécie de palavrão. Minha mãe, né, sempre nos exortou a não falar palavrão e ela falou assim, olha, vocês podem falar só caramba, né? Porque criança chega a uma certa idade, vê os adultos, às vezes quer falar. E aí, estudando libertação, eu aprendi que até caramba é um palavrão, é um demônio, é uma invocação de uma espécie de demônio. Então, nós não devemos falar nenhum tipo de palavrão. Certo? Palavras de maldições, também os demônios se alimentam disso. Por quê? Toda palavra de maldição, para Satanás, não é uma palavra de maldição. É um documento. Ele fala assim, eu tenho um documento, nós podemos trabalhar contra a vida do Zezinho, porque a mãe dele amaldiçoou ele, a mãe dele falou que ele não vai prestar, e a mãe dele é uma autoridade espiritual na vida dele. Por que a sua mãe é autoridade espiritual na sua vida? Porque ela é sangue do seu sangue, ela te gerou, o seu pai também. Até o quê? Até parentes são autoridade espiritual na sua vida. Então, quando você fala um palavrão, Satanás tem um documento, ele fala, olha, nós estamos habilitados. Essa mãe já profetizou na vida desse filho que ele não passa na faculdade, que ele vai ser um vagabundo, que ele não vai casar. A mãe, então são o quê? Sentenças, tá? Então, demônios se alimentam de sentenças, porque é a forma dele trabalhar. Maldições familiares também, alimento de demônios, porque ele tem uma legalidade de estar se alimentando ali de toda a frustração, de toda a destruição, de todo o ciclo repetitivo. Por quê?
Alguém lá atrás pecou tanto que levantou um altar ao ponto desse demônio ter o direito de ficar até que isso seja quebrado em nome de Jesus, ok? Toda maldição pode ser quebrada em nome de Jesus. Mas como que a maldição é quebrada? Você tem que reconhecer que ela existe na sua família e você tem que renunciar. No ciclo de número 4, nós vamos entrar no alto nível da libertação. E aí você vai entrar na primeira tarefa, se eu não me engano. Você já faz essa pesquisa. Você vai ter uma árvore genealógica. E você vai ter que entender quem é o seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó de ambos lados e, se possível, a sua bisavó. Se você conseguir mais para trás, e aí você já vai coletando isso daí, porque você vai viver o maior nível de libertação de todos os tempos. Eu reescrevi tudo sobre libertação e batalha espiritual. O Senhor me deu a unção, me deu conhecimento. Então, é algo poderoso. Nós vamos, o que aconteceu antes de você nascer, o que aconteceu na sua linhagem. Então, por exemplo, numa das tarefas, você vai perguntar para sua mãe como foi o seu nascimento, quem te pegou no colo a primeira vez, né? Se a sua mãe conhecia a enfermeira, conhecia o médico. Né? E aí nós vamos fazer o quê? Quebra de consagração, porque muitos médicos são satanistas. E ao pegar aquele bebê, ele já consagra Satanás. E muitas vezes essas pessoas não entendem porque sua vida é um tormento. Mas mal sabe ela que o médico era satanista. Ou que a enfermeira coletou o sangue do cordão umbilical, levou essa placenta para fazer um trabalho. E nós vamos, queridos, tá? Nós vamos quebrar todas essas coisas em nome de Jesus, porque tem muitas coisas que você não sabe, certo? Então vocês vão viver um nível de libertação muito poderoso, um nível de libertação sobrenatural, mas você tem que fazer a tarefa. Eu sei que todo dia tem uma tarefa, mas essa tarefa vai trazer um desbloqueio sobre você poderoso, certo? Agora nós estamos em cura interior. Não importa se a sua mãe já morreu, você tem que quebrar. Ela morreu, mas a maldição ela fica intacta no mundo espiritual, porque ela é hereditária. Ela não vale só para a pessoa que a adquiriu, ela vale para as outras gerações que já está passando. Então ela ainda continua de pé. Nós vamos também quebrar a maldição. Vai ter uma tarefa que tem a quebra de maldição pelo seu nome, porque talvez o seu nome foi oferecido em homenagem a alguma entidade. Talvez a sua mãe tinha dificuldade de engravidar, e quando ela engravidou, ela falou que se ela engravidasse, ela ia dar o nome de, sei lá, alguma entidade, só que de trás dessa entidade, né, talvez desse ídolo, há uma rainha dos céus, há um Asmodeus, há um Mamon, e aí você não sabe porque a sua vida é um caos, amém? Certo? Queridos, eu tenho uma notícia boa para você. Daqui uns dias, vocês não se afobem, porque vai ser igual vocês entraram na imersão do DNA. Eu vou dar um seminário, e o seminário é muito mais profundo que uma imersão. Eu vou dar um seminário gratuito, ou seja, é uma primícia minha na sua vida. Todo ano, quando chega o Yom Kippur, eu faço as minhas ofertas. Eu levanto uma oferta em dinheiro, levanto uma oferta daquilo que eu faço de melhor, que é conhecimento. E eu vou dar um seminário da área financeira. Vou falar quais são os demônios, o que você precisa fazer para romper. Então você nunca talvez vai desfrutar de um seminário poderoso. Ele é gratuito porque é uma primícia minha. Então já se prepara para ficar de 7 a 9 horas comigo num profundo conhecimento. E não vai ficar aberto, tem que assistir ao vivo. É só para quem está lá, certo? Ok? Vai ser um sábado, tá? Aí eu vou pegar a aula dos meus alunos do Reset, vou passar para uma quinta-feira. E aí, você que é meu aluno do Reset, você já está dentro, tá? De tudo isso daí, para viver tudo isso daí. Amém? Vai ser sobrenatural. Porque você já está dentro da plataforma. E aí lá na plataforma você já vai achar esse seminário gratuito. Porque você já tem acesso à plataforma, você já vai encontrar tudo ali, tá bom? Então, desfrutem dessa primícia. Essa primícia não é para ficar ali aberta 24 horas para você, é para você assistir ao vivo. Porque o assistir ao vivo é o seu sacrifício. É o seu sacrifício de estar naquele momento. Qual que é o seu sacrifício? É o seu tempo.
Então, você acha que o seu tempo não custa? Custa, o meu também custa. Então, quando eu tô ali entregando para você e você tá ali ao vivo, eu sei que você tá entregando o que é o seu tempo para aprender, tá? Então, eu vou dar esse seminário. Esse seminário meu é bem famoso, todo mundo ama. Eu já dei ele umas 3 vezes. Geralmente eu dou ele uma vez por ano e esse ano é uma primícia, tá? Esse ano você vai adquirir ele no upgrade muito sobrenatural. Se preparem, certo? Vamos lá. O diabo também gosta de oferendas de sangue. Então, toda vez que teve sangue, toda vez que alguém foi lá no terreiro, pediu para matar um bode, toda vez que houve um derramamento de sangue, uma mulher abortou, houve aqui, sei lá, um homicídio na família, toda vez que teve sangue derramado na linhagem, o diabo, ele tem sustentação para ficar um bom tempo ali, até essa oferenda deixar de estar em vigor. Então, todo altar para Satanás que foi derramado sangue, ele dura muito mais do que um altar que foi colocado só legumes, frutas, verduras, charuto e bebida, tá bom? Porque sangue, querido, sangue é vida. Sangue é vida. Olha só, quero que você entenda uma coisa. Quando você dá uma oferta no altar do Senhor, você está dando vida, porque você deu a sua vida em horas, num trabalho. Você teve, em troca dessa vida que você deu, o que é vida? Você deu o seu tempo de vida num trabalho, você recebeu uma quantia em dinheiro. Logo, essa quantia em dinheiro, no mundo espiritual, ela representa sangue, você deu o seu tempo ali. Então, quando nós ofertamos no altar, quando nós colocamos no altar do Senhor, qualquer oferta, nós estamos colocando tempo de vida nosso. Porque, vamos supor, vou dar um exemplo aqui. Uma diarista, eu admiro uma diarista porque ela trabalha na sua casa e ela se desgasta, certo? Gente, minha casa dá trabalho para limpar. Então, glória a Deus que tem ali, que trabalha aqui comigo, é uma bênção. E Deus preparou ali para estar aqui comigo. Então, ali, ela trabalha o dia inteiro por uma diária no final do dia. Quando eu pago ali, eu estou pagando porque ela deu um tempo da sua vida para dedicar na organização da minha casa e na limpeza. Então, esse valor que eu dei para ela é o equivale às horas que ela passou na minha casa. Então, esse dinheiro no mundo espiritual é o seu tempo de vida. Porque você deu alguma coisa de você para ter aquela quantidade de dinheiro. Então você trabalhou muito tempo, você continua trabalhando, todo mês você tem um salário. Por quê? Você dá a sua vida, você dá 8 horas do seu dia, você dá o seu tempo de vida. Então, por isso que os grandes profetas, apóstolos, falam que o dinheiro é sangue, é mesmo, porque é vida, certo? Glória a Jesus. Vamos lá aqui comigo, queridos. Prestem muita atenção, tá? Oferendas de sangue. Então, quando tem essa oferenda de sangue no mundo espiritual, esse altar ele se sustenta com muito mais tempo. Quando um demônio está dentro de uma pessoa por causa que ali houve algum pacto, algum derramamento de sangue, algum ritual, o demônio ele age dessa forma: eu não vou sair, eu tenho o direito de estar aqui. Por que ele acha que ele tem o direito? Porque sangue é vida. E sangue faz com que esse demônio tenha um laço muito mais profundo com a alma dessa pessoa. E aí eu já tive libertações que o demônio falou: eu não vou sair, eu tenho o direito de estar aqui. E aí você tem que, ali naquele momento, pedir uma palavra de conhecimento. Eu falo: Espírito Santo, me dá a brecha, porque se eu achar a causa, ele tem que sair. E aí um dia eu estava fazendo libertação nos Estados Unidos, o Espírito Santo falou assim, ele entrou pelo aborto, o sangue derramado. Eu falei assim: espírito do aborto. Ele começou a gritar: ah, você me achou. Eu falei: sai agora. E eu declaro agora que todo sangue derramado por esse aborto é recolhido agora no nome de Jesus. E eu cancelo agora a porta pela qual você entrou e eu te tiro de dentro dessa mulher em nome de Jesus. Então, enquanto você não acha, porque tem demônios que você fala: sai no nome de Jesus. Ele sai. Porque o vínculo dele com a alma dessa pessoa são vínculos de pecados que essa pessoa já está em remissão, já está, não teve sangue. Agora, a partir do momento que houve ou uma consagração, sua mãe te deu para Satanás.
Sua mãe é autoridade na sua vida. Então esse demônio tem uma apropriação sobre você. A não ser que você agora, que tem consciência plena, fala, eu rejeito todo vínculo e consagração com qualquer demônio, certo? Então uma das coisas que faz com que o diabo se prenda e não queira sair de uma pessoa tão fácil é consagração. A mãe consagrou essa criança a uma entidade ou um pacto. E o pacto pode ter sido feito assim. Você foi lá num terreiro e lá mataram uma galinha. Então lá houve um derramamento de sangue. Houve um elo, certo? E muitas vezes os demônios, eles se colocam resistentes. Eles falam, eu não vou sair daqui. E aí quando o demônio fala que não sai, você tem que fazer aquela checada. E lá na escola de libertadores eu ensino vocês. A gente quebra a consagração, que é uma das facetas pela qual a gente sabe que ele se pendura. A gente quebra todo tipo de sangue derramado e pede para o Senhor Jesus recolher. Nós declaramos que qualquer fortaleza na mente tem que ser quebrada. Então tem tipo ali um checklist que você vai, pauta por pauta. E se por acaso você fizer tudo isso, ele não sair, aí você vai falar assim, Espírito Santo, agora me dá uma palavra de conhecimento para mim entender por que esse demônio entrou. E aí o Espírito Santo, ele vai falar a brecha. Uma vez eu peguei uma mulher e eu já tinha orado por tudo. E aí eu falei, Espírito Santo, aonde que entrou? Ele falou, falta de perdão. Eu falei, Espírito da falta de perdão. O demônio, e gritou. E aí ele fica louco, porque você achou a causa. Então, a falta de perdão também, queridos. Outro lugar onde os demônios se alimentam, o demônio se alimenta de medo. Deus não nos deu um espírito de medo. Então, quando uma pessoa tem medo, ela vive sendo atormentada por demônios. Demônios se alimentam de uma energia caótica. O demônio precisa do sentimento de medo, de ira, de raiva, de vingança. Aonde existem esses sentimentos, o demônio entra. Mas, apóstola, ele entra do dia para a noite? Não. A Bíblia não diz assim que a gente não pode deixar que a nossa ira venha passar de um dia para o outro, a nossa raiva, a nossa tristeza. Porque se nós deixarmos passar de um dia para o outro, e essa raiva, essa tristeza, ela vai ganhando território dentro da nossa alma. E daqui a pouco aquilo que começou num nível vai crescendo, crescendo, crescendo. E essa atmosfera de raiva, de ira, de tristeza, de depressão, ela vai crescendo dentro de nós e os demônios começam a se alimentar disso. Então, para um pecado se tornar uma legalidade, existe um custo de tempo. A partir do momento que você pecou, a legalidade se abriu. Mas o que eu estou tentando dizer é que através dos sentimentos há um tempo. Então, por exemplo, você ficou com raiva agora, mas você foi lá, orou, pediu perdão para Deus, resolveu, tirou isso do seu coração. Tá ok, você quebrou, tirou o mal pela raiz antes dele crescer. Mas talvez você deixou. Você deixou. Aí você entrou num lugar de ferida de rejeição. Certo? Você entrou no lugar de ferida de abandono, porque você alimenta essa ferida com autopiedade, vitimismo, você acha que coitadinho, e o diabo sabe como ativar a sua ferida, porque quando parece que essa ferida tá curando, ele vem e põe outra pessoa para te rejeitar, outra pessoa para te abandonar, e assim sucessivamente. Eu gosto de dar esse exemplo para vocês entender o que é uma ferida de alma. Então imagina um cavalo em cima de uma colina e esse cavalo tem na sua pata traseira uma ferida enorme, tá? E essa ferida tá fazendo com que ele seja manco. E ele é um cavalo de corrida, só que agora ele não consegue correr e quando ele corre manco. Então, o que você entende? O cavalo, queridos, representa a sua alma. A sua identidade, pessoa, o que você gosta, o que você deseja. Ou seja, o chamado está na alma. O propósito está no espírito. Certo? Então, o que acontece? Quando a ferida está ali na pata daquele cavalo, o que acontece? Ele deveria correr, ele deveria ter uma performance, só que ele não consegue. Porque a ferida dói, a ferida impede dele correr e dele ter a sua melhor performance para fazer aquilo que ele foi chamado para fazer. E aí o que acontece? Aí a ferida, ela tá cheia de pus, ela tá cheia de sangue, tá cheia de graveto, tá cheia de terra. Ou seja, a ferida, esse sangue, esse pus, esses gravetos essa ferida de rejeição, todo o tempo tá sangrando, tá doendo, você tá sentindo raiva, você tá indignado, você fica mal.
Alguém te rejeita, volta tudo de novo. Aquelas circunstâncias que já aconteceu, e aí você vai para aquele lugar o quê? De calabouço, fica mal 2, 3 dias, e o diabo tem te mantido nesse ciclo, certo? Agora presta atenção aqui. Na ferida tem moscas, e as moscas são os demônios, que se alimentam do pus, que se alimentam do sangue fétido, que se alimentam da sujeira. E os demônios precisam que a ferida esteja fétida, esteja inflamada. Os demônios precisam que a ferida esteja doendo, porque senão não é alimento para eles. E o que está acontecendo agora no ciclo de número 2 do reset? Nós estamos abrindo as feridas e falando, Jesus limpa. Porque demônio nenhum mais vai se alimentar disso aqui. Então, no ciclo de número 1, nós pedimos para o Espírito Santo expor. No ciclo de número 2, o Espírito Santo está lavando, está limpando, está tirando os gravetos, certo? Então vamos lá. Demônios também se alimentam de pecado não confessado, certo? Olha aqui, vamos comigo em Provérbios, capítulo de número 28. Você sabe a diferença, meus alunos sabem, de pecado, transgressão e iniquidade? Pecado, você tenta fazer o certo, mas acaba fazendo errado. Eu não vou falar mal de ninguém, aí acabou que você falou mal, então você pecou. Transgressão, você sabe que não pode falar mal, mas você falou conscientemente, você sabia que estava pecando e você falou mal de alguém, falou mal de alguma coisa. Isso é transgressão. Você sabe a vontade de Deus, você tinha consciência do que você estava fazendo e você transgrediu. Abra comigo em Provérbios 28, 3. Iniquidade. E iniquidade é quando aquilo já ficou... Existe algo torto dentro da tua alma. Ou seja, é a pessoa que fofoca e acha que não tem problema nenhum, não tem consequência nenhuma. É a pessoa que já tem um estilo de vida pecaminoso e ela não consegue reconhecer, ela não consegue ver que aquilo está errado. Eu sempre gosto de dar o exemplo de Davi. Davi, né? Ele estava ali na sacada e ele cobiçou Betseba. Betseba é uma mulher casada. Ele não queria, mas ele foi levado pela tentação, então ele pecou. Aí quando ele chamou Betseba para o palácio, aí ele transgrediu, porque ele sabia que ela era casada e ele não podia se deitar com ela, mas mesmo assim houve o adultério. Então aí ele transgrediu. Aí quando o profeta Natan chega para ele, porque aí ele manda ele coloca o marido de Betseba, Urias, na frente da batalha para ele morrer, para ele poder ficar com Betseba. Ele faz tudo isso de caso pensado. Então ele foi primeiro adúltero, depois ele foi, né, assassino, vamos dizer assim, ou assassino. E aí, o que acontece? Ele ainda não se arrependeu. O profeta Natan teve que chegar para ele, trazer para ele a analogia de um homem que tinha só uma ovelhinha e tomaram dele. Aí ele falou assim, Davi, é você essa pessoa. Então ali, a iniquidade de Davi está caindo por terra, porque os olhos dele estão sendo abertos. E existem muitas pessoas que pecaram tanto, que entraram numa estação de iniquidade, estão pecando compulsoriamente, cronicamente, e não estão conseguindo sentir a dor do pecado, ou não estão conseguindo sentir o remorso dele, o arrependimento. Não estão conseguindo sentir. E aí, para uma pessoa sair da iniquidade, ou Deus tem que mandar um profeta, tem que ter uma intervenção de Deus, ou muita intercessão, ou um chamado muito grande na vida dessa pessoa. Porque a iniquidade, quando ela fica grave, ela pode levar uma pessoa a se tornar um apóstata. Ou seja, essa pessoa a desistir da sua fé. Então, pecado não confessado, queridos. Então, essa tarefa que vocês estão vivendo agora, abra o seu coração para o Espírito Santo. Então, as feridas da alma é um dos lugares que o diabo mais gosta de estar, porque ali ele experimenta, né? O rancor é energia para ele, mas é a energia que ele precisa. Ou você acha que o demônio se alimenta de generosidade, de alegria, de amor? Esses sentimentos, ele vem do reino de Deus. Então, quando você está alegre, você está feliz,
não tem lugar para demônios. Mas quando a pessoa tá triste, tá rancorosa, tá xingando, tá se automartirizando ali, isso é o quê? Território perfeito para que os demônios venham se alimentar. E eles precisam de alimento. É como eu disse para você, eles precisam de energia. A Bíblia diz que quando um demônio sai, ele anda por lugares áridos, buscando aonde repousar. Mas ele não encontrando lugar, ele tenta voltar para a casa onde ele estava, ou seja, para a alma que ele estava. Só que quando ele volta, ele já não volta mais sozinho, porque existe uma lei no mundo espiritual. Saiu um, se você volta, esse volta com mais 7. E o estado dessa pessoa passa a ser pior que o último. Antes essa pessoa só fumava, agora voltou mais 7 demônios com esse demônio. Agora essa pessoa está fumando, está bebendo e está se prostituindo. E assim sucessivamente, tá bom? Queridos, era isso que eu tinha para falar para vocês no dia de hoje. Então, se livrem de todas as mazelas, deixe os cântaros para trás. O Senhor está te levando para uma nova estação. E se você... Muitas vezes a gente quer entrar na nova estação com um cântaro que Deus já não quer que você carregue mais, porque ele é fardo, ele é pesado. A samaritana, ao beber da água da vida com Jesus, ela deixa o cântaro para trás, porque ela entendeu que ela estava entrando numa nova estação. Ela estava saindo da estação de ser rejeitada por aquela cidade. Ela estava saindo de uma estação de ser mal falada por tanto marido que ela tinha. Agora ela estava entrando numa estação de proclamar as boas novas do Evangelho da Paz. Mas ela teve que deixar o cântaro para trás. E deixar o cântaro para trás é deixar muitas vezes uma ferida de alma. É deixar um pecado de estimação. Deixa o seu cântaro para trás. Todo cântaro deixado para trás está conectado ao próximo nível. Mas o Senhor não quer só te levar num próximo nível. O Senhor quer te colocar numa estação onde Ele vai despertar o seu design original. O que é o seu design original? O que Ele te chamou para ser. Só que tanta coisa se levantou no meio dessa jornada. Você se alimentou mal. Você procrastinou. Você perdeu as oportunidades. Você pecou. Você colocou crenças limitantes dentro de você porque você nasceu talvez numa casa onde a sua mãe tem muita escassez, onde o seu pai acha que na família dele ninguém é digno de prosperar e ele tem uma crença limitante que ninguém da família dele é digno de prosperar ou de romper ou de ser alguma coisa boa na vida. E se seu pai colocou isso na tua cabeça, e por mais que você queira romper, de vira e mexe, você lembra do seu pai, as frases dele. Então, queridos, muitas vezes o Senhor está nos chamando para a nova estação, mas os cântaros vão ter que ser deixados para trás. Nós precisamos nos posicionar em Cristo. E o que é o Reset 27? Trabalha nos 4 eixos. Você se alimenta mal, você é invadido por pensamentos. E eu vou falar uma coisa para você. Não deveria falar aqui, mas eu vou falar. O Senhor me leva a estudar coisas assim, tem horas que eu não sei por que eu estou estudando, e eu faço hiperfoco naquilo, eu vou profundo, eu vou até, queridos, se você tem noção, eu vou até nas pesquisas científicas, eu vou em tudo. E o Senhor começou a falar para mim sobre os vermes. Por isso que o segundo reset de 27 dias, os sucos estão relacionados à desparasitação. E esses vermes dentro de uma pessoa, eles trazem estímulos de pensamentos intrusivos. Por que que esses vermes conseguem fazer isso? Porque o intestino é o nosso segundo cérebro. Nós temos uma gama muito grande de células sensíveis, muitas células. É um lugar de muita sensibilidade. O intestino é o nosso segundo cérebro. E muitas pessoas têm vermes, não se desparasitam. E aí a gente vai um pouco mais profundo. Eu, como médica, fui lá. Peraí, quando uma pessoa está com parásito, ela tem entre 100 e poucos parásitos a 400. Mas esse remédio aqui só cobre 16, então a conta não fecha. Mas Deus deixou algumas coisas na terra que mata 100%, que tira tudo. Certo? A sua alimentação, ela está muito ligada ao equilíbrio. Nós temos bactérias naturais como, por exemplo, a Candida albicans.
Candida albicans é um fungo, né? Não é uma bactéria, é um fungo. Só que quando você come muita lactose, muito glúten, esse fungo cresce, 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 e aí te dá coceira vaginal, aí te dá coceira, aí te dá micose de unha. Porque o seu corpo, ele tá no estado perfeito que a Cândida ama. E tem ali um meio propício para isso, certo? Quer se livrar da Cândida? Quem tem Cândida que talvez micose de unha, sofre com isso? Aí você fala, eu viajei, a minha imunidade caiu, me deu Cândida. Né? Eu tô com candidíase. Não, é porque você começou a comer glúten, você começou a comer errado. Quer se livrar de Cândida, fungo? Uma colherzinha de chá de óleo de coco todos os dias cedo. Uma colherzinha de chá de óleo de coco todos os dias cedo, ok? Certo? No segundo reset de 27 dias, eu vou ensinar vocês a fazer. Na verdade, eu vou ensinar vocês por esses dias agora, para vocês fazer, para usar no segundo reset de 27 dias. Quero ensinar vocês a fazer o óleo de orégano. O óleo de orégano é um dos maiores antibacterianos naturais da terra. E dentro dos sucos do 4, 5 e 6º ciclo, nós vamos consumir uma colherzinha do óleo de orégano todos os dias, tá? Antes de tomar o nosso suco detox. Porque faz parte com a desparasitação, faz parte com a limpeza. Nós estamos indo por um outro tipo de limpeza, certo? Então vamos lá. Deus me levou a estudar os parásitos. E aí eu entendi o quê? Que tem pessoas que estão com depressão. Porque seu corpo não está conseguindo produzir serotonina. Porque além de você ter um intestino inflamado, quando você se alimenta de qualquer coisa boa, aquelas coisas boas que talvez ia trazer melhoria para o seu corpo, quem está comendo são os vermes. O seu intestino não está conseguindo absorver os nutrientes porque ele está tão inflamado de glúten e lactose que quando os nutrientes chegam, ele não está conseguindo absorver. Então a absorção daquilo que é bom é muito pouco. Por isso que vocês vão ter um reset intestinal, certo? Então se prepare que vai ser sobrenatural. Nós vamos tomar um suco no segundo reset que tira os metais pesados do corpo e que mata qualquer tipo de E. coli. É uma bactéria que tem no estômago, geralmente que dá úlcera. Às vezes você tem úlcera no estômago e essa bactéria ela fica ali e essa úlcera não sara. Então você vai tomar um suco poderoso que tira todos os metais pesados. Nós temos testemunhos desse suco. Esse também é do doutor do protocolo, do Dr. Louis Johnson, né? Um grande doutor que eu admiro. Eu vou explicar lá na... Gente, por isso que eu falo para vocês. Se você puder, investe no extrator. Investe num extrator. Investe no extrator. Então esse suco, ele tira os metais pesados. E ele faz regeneração celular e regeneração da mucosa intestinal. Então se você tem algum problema de úlcera, gastrite, você vai ser curado no segundo reset. Tem parásito? As toxinas vão sair de forma sobrenatural. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Jesus. Se eu fosse pagar um médico bom para fazer tudo isso, não ia gastar muito. Mas Deus é tão bom, queridos, que Ele me permitiu colocar no reset todo o conhecimento que eu tinha. Porque Deus sempre me leva para estudar umas coisas assim. Então vocês vão ver, tá? Eu vou... direcionar vocês sim no segundo reset para tomar um medicamento que eu acho que faz muito sentido, que é um medicamento que tem aí, é acessível para todos, tá? Ele é muito poderoso, ele ajuda muito. E aí vocês vão sair desse 90 dias limpo no corpo, na alma, na mente e no espírito. Se preparem. Mas a minha dica para você é, pode investir num extrator? R$200, tem extrator de tudo que é preço. Investe, porque no segundo reset nós temos 2 sucos que precisa de extrator. Apóstola, mas eu vou fazer no liquidificador. Não tem jeito, tem que ser no extrator. Eu já fui atrás, eu pesquisei na íntegra, tá? Então, o que é metais pesados? É chumbo, cobre, mercúrio. Você sabe por que as crianças estão com autismo? Porque elas estão intoxicadas de chumbo, mercúrio, de metais pesados.
E da onde que veio isso? Hoje em dia, muitos de agrotóxicos, que vem até no alimento. Então, o Dr. Louis Johnson tem muito testemunho de crianças que melhoraram 70%, 80% do autismo só tomando esse suco, certo? Então eu vou estar ensinando vocês, vou estar trazendo isso para vocês, e eu quero que vocês não façam isso só no Reset, mas que vocês venham viver isso depois, vocês venham aplicar, amém? Queridos, um dia abençoado, um dia poderoso. Beijo, 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 amo vocês e até às 2h45 da próxima madrugada.